Nesse vídeo, nós vamos, de maneira objetiva, analisar e preparar o estudo 42 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 23 a 29 de dezembro. Esperamos que todos vocês fiquem à vontade para fazer suas anotações. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também relembrando a novidade aqui do nosso canal é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. Então, o tema do estudo 42 é Mostre gratidão pelas dádivas em homens. Tem como base o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz: Quando ele subiu ao alto, deu dádivas em homens. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo deste estudo? Vamos ver como servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito nos ajudam e como podemos mostrar gratidão pelo que eles fazem. Pergunta do parágrafo 1. Que presentes Jesus nos deu? Resposta. Quando esteve na terra, Jesus usou seu poder para fazer muitos milagres e ajudar os que precisavam. Depois que foi ressuscitado, Jesus continuou nos ajudando. Ele disse que pediria a Jeová para enviar Espírito Santo para nos ensinar e consolar. E realmente fez isso. Inclusive hoje, por meio das reuniões, Jesus nos treina para que possamos fazer discípulos em toda a terra. Além disso, ele nos deu o maior presente que alguém poderia dar: a própria vida. Pergunta do parágrafo 2. Quem são as dádivas em homens mencionadas em Efésios 4, 7 e 8? Resposta. Hoje, essas dádivas em homens incluem servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito. É verdade que esses homens são imperfeitos e cometem erros, mas nosso Senhor Jesus Cristo usa esses irmãos para nos ajudar. Eles são um presente dele para nós. Pergunta do parágrafo 3. Como cada um de nós pode dar apoio às dádivas em homens? Resposta. Para entender isso melhor, pense no seguinte: algumas pessoas trabalham na construção de um salão do reino. Já outras, que não estão diretamente envolvidas, dão apoio aos trabalhadores por preparar refeições, transportar materiais e realizar outros serviços. Do mesmo modo, por palavras e ações, todos nós podemos apoiar o trabalho que os servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito fazem. Primeiro subtítulo do estudo: Os servos ministeriais prestam ajuda. Pergunta do parágrafo 4. Quais eram algumas tarefas que os servos ministeriais realizavam no tempo dos apóstolos? Resposta: tudo indica que eles cuidavam de tarefas importantes para que os anciãos pudessem se concentrar no ensino e no pastoreio. Por exemplo, pode ser que servos ministeriais fossem usados para fazer cópias de escritos bíblicos ou talvez comprassem os materiais necessários para produzir essas cópias. Pergunta do parágrafo 5. Quais são algumas tarefas que os servos ministeriais realizam hoje? Resposta: muitos talvez cuidem das contas, dos territórios da congregação ou dos pedidos e da distribuição de publicações.
Alguns cuidam do áudio e vídeo nas reuniões, são indicadores ou ajudam na manutenção do Salão do Reino. Todas essas tarefas são necessárias para que a congregação funcione de maneira organizada. Além disso, alguns servos ministeriais fazem partes na reunião Vida e Ministério e dão discursos públicos. Um servo ministerial pode ser designado para ajudar um superintendente de grupo de serviço de campo, e às vezes, servos ministeriais são convidados pelos anciãos para fazer visitas de pastoreio. Pergunta do parágrafo 6. Por que devemos dar valor ao que os servos ministeriais fazem? Resposta: porque eles, de maneira voluntária e de coração, com seu trabalho, ajudam todos a aproveitarem 100% as reuniões. Conforme vimos aqui nas expressões de alguns irmãos, eles cuidam da segurança do salão e ajudam os que assistem à reunião por videoconferência. Depois da reunião também, eles são os primeiros a limpar o salão, ajudam com as contas e entregam as publicações que precisamos. Além disso, eles ajudam muito os anciãos com suas designações. Pergunta do parágrafo 7. Como podemos mostrar gratidão pelos servos ministeriais? Veja também a imagem. Antes da resposta, irmãos, apenas uma observação. Esta imagem, ela está relacionada ou se aplica aos parágrafos 7, 11 e 15. Então, durante aqui a preparação, quando chegarmos no parágrafo 15, nós vamos descrevê-la para que os irmãos possam também comentá-la. Então vamos à resposta do parágrafo 7. Não basta só sentir gratidão pelo que os servos ministeriais fazem. A Bíblia nos incentiva. Mostrem-se gratos. Então, assim como alguns exemplos aqui do parágrafo, podemos escrever um cartão para eles agradecendo e também orar, fazer súplicas e agradecimentos para que Jeová continue abençoando o excelente trabalho que eles fazem em prol da congregação. Segundo o subtítulo do estudo, os anciãos trabalham arduamente. Pergunta do parágrafo 8. Por que Paulo escreveu que os anciãos trabalhavam arduamente? Temos aí como base 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Resposta: porque eles trabalhavam bastante para ajudar a congregação. Eles presidiam a congregação, ou seja, organizavam reuniões e tomavam decisões. Eles também aconselhavam os irmãos e as irmãs de modo específico, mas com amor, com o objetivo de proteger a congregação. Além disso, esses homens precisavam trabalhar para sustentar suas famílias e ainda manter sua fé e sua amizade com Jeová fortes. Pergunta do parágrafo 9. Quais são algumas coisas que os anciãos fazem? Resposta: eles são evangelizadores e nos dão um bom exemplo por participar com zelo no serviço de campo. Eles também organizam a pregação no território da congregação e nos treinam para sermos bons instrutores e publicadores. Os anciãos também servem como juízes justos e misericordiosos. Quando alguém comete um pecado grave, eles se esforçam para ajudá-lo a recuperar sua amizade com Jeová. Ao mesmo tempo, eles fazem de tudo para manter a pureza da congregação. E, acima de tudo, os anciãos são conhecidos como pastores. Eles preparam bem seus discursos baseados na Bíblia e também se esforçam para conhecer cada pessoa na congregação e fazem visitas de pastoreio. Pergunta do parágrafo 10. Por que damos valor ao que os anciãos fazem? Resposta: porque eles se dedicam e cuidam bem de nós sempre no momento que mais precisamos. Conforme o texto de Jeremias destaca, Jeová prometeu que eles cuidariam tão bem de nós que nós não iríamos mais ter medo nem ficar apavorados. Pergunta do parágrafo 11. Como podemos mostrar gratidão pelos anciãos? Veja também a imagem. Lembrando que esta imagem nós vamos fazer um resumo e descrevê-la após o parágrafo 15. Resposta: conforme vimos em alguns exemplos de irmãos aqui do parágrafo, podemos elogiar pessoalmente e dizer de coração o quão importante eles são e o quanto amamos. Também podemos escrever um cartão de agradecimento e convidá-los para uma refeição ou trabalhar com eles no serviço de pregação. Terceiro subtítulo do estudo: os superintendentes de circuito fortalecem as congregações. Pergunta do parágrafo 12. Quem Jesus usava para fortalecer as congregações no tempo dos apóstolos? Temos aí como base 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Resposta: ele usou Paulo, Barnabé e outros como superintendentes viajantes. Esses homens
Tanto os do passado como os da atualidade abrem mão do seu próprio conforto e às vezes até mesmo arriscam a vida para ensinar e encorajar outros. Pergunta do parágrafo 13. Quais são algumas responsabilidades do superintendente de circuito? Resposta: toda semana, o superintendente faz vários discursos, faz visitas de pastoreio, realiza uma reunião com os pioneiros, uma reunião com os anciãos e reuniões para o serviço de campo. Ele prepara discursos e organiza as assembleias de circuito e os congressos. Todo ano, ele é instrutor da escola de pioneiros e também organiza uma reunião especial com os pioneiros do circuito. Além de tudo isso, às vezes Betel pede para que eles cuidem de outras tarefas importantes ou até urgentes. Pergunta do parágrafo 14. Por que podemos dizer que os superintendentes de circuito são uma bênção para as congregações? Resposta: porque eles encorajam e fortalecem as congregações. A cada visita, eles unem e ajudam mais os irmãos para que eles possam continuar perseverando. Sem dúvidas, nos dias que estamos vivendo, isso é uma bênção, um presente de Jeová. Parágrafo 15, pergunta A. De acordo com 3 João 5 a 8, como podemos mostrar gratidão pelos superintendentes de circuito? Veja também a imagem. Resposta: conforme observamos aqui neste texto, o apóstolo João incentivou Gaio a ser hospitaleiro com os irmãos viajantes que tinham ido fortalecer a congregação. Ele escreveu: encaminhe-os na viagem deles de uma maneira digna de Deus. E uma excelente maneira de fazermos isso hoje é por oferecer uma refeição para o superintendente de circuito, participar na pregação na semana da visita e também orar e fazer um pequeno cartão de agradecimento pelo zelo que eles têm de cuidar das congregações. Muito bem, agora vamos para a descrição da imagem. Este conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 7, 11 e 15 mostra um ancião fazendo um discurso na congregação e, em destaque, maneiras de mostrar nossa gratidão pelos anciãos. 1. Um casal convida um ancião e a esposa dele para uma refeição. 2. Uma irmã idosa ora pelos anciãos. 3. Essa mesma irmã idosa escreve um cartão para os anciãos. A legenda diz: você pode dar o combustível que os servos ministeriais, anciãos e superintendentes precisam para perseverar. Parágrafo 15, pergunta B. Por que devemos dar valor às esposas dos irmãos que servem na congregação e como podemos fazer isso? Veja o quadro Lembre-se das esposas deles. Resposta: porque muitas vezes, para que um servo ministerial, ancião ou superintendente de circuito possa ajudar a congregação, a esposa precisa fazer alguns sacrifícios. É como se elas emprestassem seus maridos para a congregação. Portanto, devemos dar muito valor a isso. E nós podemos fazer isso por agradecer de coração a elas, por sermos razoáveis e por orarmos para que Jeová continue abençoando também a dedicação delas. Quarto e último subtítulo do estudo: precisamos de mais dádivas em homens. Pergunta do parágrafo 16. Que perguntas cada irmão deve fazer a si mesmo? Temos aí como base Provérbios 3:27. Resposta: devido à grande necessidade em todo o mundo de mais irmãos que possam servir como dádivas em homens, podemos nos perguntar: será que estou me esforçando para ser um servo ministerial? Se já sou um servo ministerial, será que tenho desejo de ser ancião e de trabalhar ainda mais para cuidar dos irmãos na congregação? Será que posso fazer algumas mudanças na vida para cursar a escola para evangelizadores do reino? Pergunta do parágrafo 17. O que as dádivas em homens nos ensinam sobre o nosso Rei, Jesus Cristo? Resposta: os irmãos que Jesus tem usado como dádivas em homens são uma prova de que ele continua cuidando de nós nestes últimos dias. Eles nos ensinam que nosso Rei Jesus é amoroso, generoso e observador. Sem dúvidas, quando meditamos em todo o trabalho que eles desenvolvem em prol dos irmãos e do reino, nos motiva a procurar oportunidades de mostrar que damos valor a esses homens tão esforçados e também a agradecer a Jeová por essa grande dádiva. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Primeira pergunta de recapitulação: por que você é grato pelo trabalho dos servos ministeriais? Irmãos, essas três perguntas de recapitulação são pessoais, então vocês podem ficar à vontade
para responder com suas próprias palavras, porque vocês são gratos por cada uma dessas dádivas em homens, servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito. Mas para facilitar, eu fiz aqui uma adaptação das respostas que encontramos nos parágrafos durante o estudo. E referente aos servos ministeriais, eu fiz um resumo aqui no parágrafo 6. Porque eles, de maneira voluntária e de coração, com seu trabalho, ajudam todos a aproveitarem 100% as reuniões. Conforme vimos aqui nas expressões de alguns irmãos, eles cuidam da segurança do salão e ajudam os que assistem à reunião por videoconferência. Depois da reunião também, eles são os primeiros a limpar o salão, ajudam com as contas e entregam as publicações que precisamos. Além disso, eles ajudam muitos anciãos com suas designações. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Por que você é grato pelo trabalho dos anciãos? E a resposta eu fiz um resumo aqui do parágrafo 10. Porque eles se dedicam e cuidam bem de nós sempre no momento que mais precisamos. Conforme o texto de Jeremias destaca, Jeová prometeu que eles cuidariam tão bem de nós que nós não iríamos mais ter medo nem ficar apavorados. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Por que você é grato pelo trabalho dos superintendentes de circuito? A resposta eu fiz um resumo do parágrafo 14. Porque eles encorajam e fortalecem as congregações. A cada visita, eles unem e ajudam mais os irmãos para que eles possam continuar perseverando. Sem dúvidas, nos dias que estamos vivendo, isso é uma bênção, um presente de Jeová. Que estudo encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que esse vídeo possa ser de ajuda na sua preparação e que tanto você como seus familiares consigam dar excelentes comentários na reunião de fim de semana. Conforme falamos no início do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei. Também faça um comentário, isso gera engajamento, faça com que o vídeo fique mais vezes na página inicial do YouTube. Também acesse o nosso novo site, o blog, onde você vai ter toda essa preparação completa para assim, de maneira fácil, passar para o seu dispositivo. Também ative o sininho e, se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas são duas opções onde vocês, com muito carinho, podem mostrar gratidão por todo esse trabalho, essa edição que fazemos aqui nos vídeos. Fiquem à vontade. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, que Jeová abençoe e até mais nos próximos vídeos.